és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Feche os seus olhos, continue nessa mesma ligação. Oh, aleluia. Deus marcou o encontro conosco nesta manhã. Aleluias. Não desista, não pare. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, mesmo em meio ao caos. Adore a Ele. Aleluia. O inimigo ele pode até tentar te parar, mas tem Deus na sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, adore conosco. Pra me envergonhar, diga assim, ó, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que a quer acalmar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele está aqui nessa manhã. O Deus que derruba as muralhas, nasce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode adorar conosco? O inimigo tenta laço e embaraço, a me ver. Você vai declarar nessa manhã, mas não vai, não vai, não vai, porque eu não estou
entrou por essas portas, mas às vezes o pensamento não está nem aqui. Mas o Senhor, Ele te trouxe nesta manhã para te dar vitória nessa manhã. Aleluia. Então declare conosco. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, meu Deus, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Receba nessa manhã essa adoração. Oh, aleluia, porque Ele tem cuidado de nós. Você tem visto esse cuidado dEle na sua vida. Então é motivo de você estar aqui nessa manhã para agradecer. Aleluia. Agradeça a Ele nessa manhã. Oh, aleluia. Tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé, irmão, em nome de Jesus. Os irmãos que puderem ficar de pé, as irmãs. Isso, fica de pé e ajuda a tua irmã aí. Glória a Jesus. O céu está em movimento, irmão. Deixa eu te falar. Se ainda você não se ligou, se você ligar um pouquinho, o céu está em movimento. Mas reflete também no físico, irmão. Eu peço por favor, em nome de Jesus, irmãos, que você deixe um pouco o teu irmão do seu lado. Talvez já deu tempo de você cumprimentar o seu irmão, falar com o teu irmão. Agora é hora de você falar com Deus. Alababachuri calabondarábia. Agora é hora de você dar atenção para Deus, dar atenção para o Espírito Santo. Dá atenção para que Deus quer fazer na tua vida ou através da tua vida nesta manhã. Esta é manhã de viver o milagre de Deus. Vê se você pode deixar o teu irmão viver o milagre, irmão. Eu costumo dizer, pastor Josiel, aquela irmã, a irmã agora, aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava sozinha na fé. Porque talvez se ela dependesse da multidão, ou daquela pessoa que estava do lado dela, não ia receber o milagre dela. E às vezes, irmão, quando nós estamos precisando do milagre do Senhor, temos que estar sozinhos. Esquecer o teu irmão do seu lado, esquecer o teu irmão da esquerda, da direita, e viver o milagre com Deus. Porque o milagre com Deus você tem que botar a tua fé em prática. E se nós olharmos para a multidão, a nossa fé vem ofuscando. Alababachuri calabondarabe. Pega a mão do teu irmão do seu lado aí. Essa técnica às vezes é usada só para o irmão do lado ligar. Oh, aleluia. Ei, segura a mão do seu irmão do seu lado. Eu vou ficar ligado com Deus. Oh, glória a Jesus. Aqui esse corredor aqui, por favor, da galeria, dá a mão do teu irmão do seu lado aí. Isso, dá a mão aqui, dá a mão aí, por favor. Aqui do lado, oh, glória a Deus. Aqui do lado, no corredor. Dá a mão aí, Jerusa, dá a mão aí, Jerusa.
Irmã Jerusa. Irmã Jerusa. Isso, irmã Jerusa. Aqui, irmã Jerusa. Dá a mão aí, por favor. Isso, um pouquinho só. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Corredor. Fecha o corredor aqui. Eita, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Fecha os dois olhos. Alabandaço. Ô Cidrinho, se eu não acreditar no milagre, o que eu estou fazendo aqui? Queleia, Shuri, Calabondarábia. Eu não vim, Douglas, assistir o culto. Eu vim cultuar a Deus. Talaia, Calabondarábia. E diabo querendo ou não, Deus vai fazer milagres. Deus vai realizar milagres. Alababashuri, Calabondarábia. A galeria está ligada. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, isso. Vai clamando o seu Deus. Vai clamando o seu Deus. O Deus do milagre está aqui. Ele é a bandaia, quente, combinaia, xúria. Peleia, shem, de combiniem, de calabondarábia. Pele baba calabombe, combinaia, shem. Pele baba combinaia, shem. Deus está dando saúde. Deus está fortalecendo os ossos. Deus está dando vigor. Deus está tocando no sangue. Deus está tocando na pele. Ei, alababashuri, calabambarápia. Vai recebendo de Deus aí. Deus está tocando a tua pressão. Deus está tocando, aleluia. Não era nem para você estar aqui, mas Deus, alababashúria, te levantou, que lababashúria, calabambarápia, para realizar de Deus o milagre. Ele é a babachem de calabambarápia. Eu estou sentindo uma presença aqui. Eu estou sentindo uma presença aqui. Ei, Jesus, vai recebendo de Deus o seu milagre. Receba de Deus o renovo. Receba de Deus, em nome de Jesus. Deixe o Espírito de Deus mover o seu ser, mover o seu coração, mover a sua vida. Oh, alababashuri, calabondarábia. Tem pessoas aqui com uma certa idade que a sua mente já falou assim, é para parar. Mas Deus mandou dizer, pastor Nós, Deus mandou dizer, tem muita lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar, aleluia. Elababashuri, calabambarábia. Receba saúde, receba saúde, receba saúde, receba saúde, receba de Deus. Calababashuri, calabondarábia. Pastor Nelson, por gentileza. Pastor Nelson. Vem, pastor Messias. Pastor, por gentileza. Você junto com a igreja, pastor Ronaldo. Aqui mesmo, pastor Ronaldo. O senhor vai levantar uma oração pelo pastor presidente, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente, juntamente com a igreja. Em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, toda a igreja. Deixa eu te dar uma palavra aqui antes de eu falar alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma palavra sobre a importância da intercessão.
Uma das primeiras batalhas que Israel vai participar é a batalha contra os amalequitas, quando sai do Egito. Aquela batalha é interessante, porque aquela batalha traduz quem é importante ali. Se Moisés não ficasse de pé com as suas mãos para o alto, Israel perdia a batalha, o povo não lutaria. Mas se os dois não segurassem as mãos de Moisés, a batalha seria perdida pelo povo de Israel. Mas se o povo de Israel não batalhasse, não adiantaria nada Moisés com a mão levantada e os dois segurando as mãos de Moisés. O que o texto está dizendo? Que o que fez Israel vencer a batalha não foi só Moisés com a mão para o alto, nem os dois segurando, nem Israel batalhando, foi a unidade. Não adianta levantar a mão se o povo não batalhar. E não adianta o povo batalhar se a intercessão não funcionar. O segredo do povo foi a unidade. Quando você lê o texto de Amalequita, você faz uma pergunta: quem era importante no texto? Todo mundo era importante. De Moisés com a mão levantada, dos dois segurando ao povo batalhando. É o texto dizendo: o segredo da minha igreja é que ninguém é importante, mas é unido, aleluia. E através dessa unidade, o inferno corre e a igreja é vitoriosa. Estenda a sua mão, vamos orar pela vida do pastor Nelson, pela vida da diretoria dessa igreja. Senhor, em teu nome, assim como aconteceu lá na batalha de Amaleque, estamos orando pela vida dos seus filhos, pela diretoria dessa igreja. Dá sabedoria, dá graça, livra do mal, dá saúde, dá intrepidez, ilumina o entendimento dos seus filhos. Pai, afasta todo e qualquer laço do passarinheiro, toda e qualquer investida satânica contra a diretoria, a cabeça dessa igreja. Nós abençoamos, ó Pai, essa diretoria. Abençoamos a vida do teu filho, pastor Nelson, ó Pai, o vice-presidente, a diretoria dessa igreja. Seja o teu sangue sobre a vida dos seus filhos, seja o teu sangue sobre a família deles. Guarda, livra do mal, livra de todo laço, ó Pai, de toda seta maligna. Dê sabedoria, dê graça, arma, blinda os seus filhos contra, ó Pai, toda estratégia satânica. Nós como igreja aqui nessa manhã declaramos a tua bênção, declaramos o teu sangue sobre a vida dos seus filhos e repreendemos, ó Pai, todo o agir satânico contra a vida deles. Pai, em nome de Jesus, quando a tua igreja ora, ó Pai, a tua palavra diz que quando a igreja orou, Pedro foi liberto da prisão. Pai, quando nós estamos orando, cadeias estão caindo por terra. Enquanto nós estamos orando aqui nessa manhã, correntes estão sendo esmigalhadas e despedaçadas. Nós declaramos a tua vitória, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, a tua bênção sobre a família deles. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, glorifique em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor presidente, levanta a tua mão para o alto assim. Levanta a tua mão para o alto. Olha como que é, irmão. Importante, toda a igreja está ligada. Jesus me mostrou, o Espírito Santo, que houve, irmão, uma reunião no inferno. Aleluia. Oi, que a presença de Deus não é viu hoje. Mas Deus enviou anjo para pelejar para a igreja. E a igreja está recebendo. Levanta a mão aí. Eleva basura e calabombarópia. Porque o nome do Senhor é glorificado. E Satanás mais uma vez envergonhado. Que Deus abençoe. Pastor presidente. Glória a Deus. Ainda de pé. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que presença maravilhosa. Deus está na casa, irmãos. Nós somos pentecostais, né? Servos do Senhor. E o fogo de Deus está, aleluia, queimando. A presença dele é real. E se você veio aqui com o propósito de adorar, você está no lugar certo. Se você veio com o propósito de glorificar o nome do Senhor, você está no lugar certo. Tem poder de Deus para a tua vida.
Tem renovo de Deus para a sua vida. Tem milagres de Deus para a sua vida. Toma posse nesta manhã da tua vitória. Meus irmãos, ainda de pé eu quero apresentar Pastor Ronald. A gente fala Ronaldo, é Ronald, né? É uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. E ele, quando chegou nesta casa, ele notou não só a diferença, né, de tudo aquilo que a gente temos feito aqui, mas a presença de Deus também é real na casa. Como dizer para o pastor Ronald, ele é bem-vindo? Amém. Dentro de alguns minutos nós vamos ouvi-lo. Eu vou convidar aqui o presbítero Cardivando. Ele vai ler uma palavra, fazer uma introdução. Nós vamos fazer uma oração. Estende as mãos para cá, ele vai fazer uma introdução bem rápida acerca desse tema que é os milagres do Filho de Deus. Amém? Estende as mãos para cá no nome de Jesus. Bendito Deus. Está aqui o teu servo, presbítero Cardivandro. Eu te apresento nas tuas mãos o teu servo, Senhor. Ele vai nos fazer uma introdução rapidamente acerca deste tema. Mas nós te louvamos por esta escola de pastores e líderes. Deus, nós viemos aqui, Senhor, para aprender, ó Deus querido, nos teus pés. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco. Como é tão bom ouvir a tua palavra. Teu servo já também está presente, pastor Ronald. Ó Deus, eu acredito, creio que o Senhor já tem algo ali no coração do teu servo, que daqui a pouco nós vamos receber, Senhor, da tua parte. Toma nas tuas mãos, abençoe, é o que eu te peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Meus irmãos, com essa oração, eu estou por aberto a escola de pastores e líderes. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Quem que é aluno de EBD, dá um glória a Deus aí, bem alto. Se não é, venha ser. Porque a EBD, ela que nos forma, né? O pastor Ronald estava conversando comigo ali, ele falou que é fruto de EBD. Você vê como é que é importante a EBD em nossas vidas, né? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de... Vou desligar aquele vento ali, ó. No livro de João, a partir do capítulo 1, pode me acompanhar? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vamos ler todo mundo junto, o 14? No 3, 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Podeis assentar. Irmãos, a nossa escola, os irmãos já acompanham há alguns anos, ela é sempre temática, né? Ela sempre é dado um tema.
para que possamos trabalhar na escola. E este ano, o tema são os milagres de Jesus, né? Os milagres de Jesus no Evangelho de João. Todos esses milagres vão ser trabalhados no Evangelho de João, o Evangelho do discípulo amado, né? Aí, a pergunta é, por que foi escolhido o Evangelho de João? Nós escolhemos o Evangelho de João porque ele é um evangelho singular, né? Ele é diferente de todos os outros evangelhos sinóticos, por exemplo, que Mateus, a ênfase de Mateus é vir Jesus como rei dos judeus. Em Marcos, foi escrito aos romanos, né? Veio Jesus como servo. Em Lucas, ele vem Jesus como grego, para os gregos, né? Nós sabemos que a sociedade, hoje e antigamente, na época de Jesus, era muito influenciada pela essa cultura helenística, a cultura grega. E essa cultura grega, ela é muito racional. Quando ela fala aqui, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esse verbo para Sócrates e Aristóteles e Platão era como se fosse uma ideia, uma filosofia, algo que ensinasse as pessoas racionalmente. Eles eram materialistas, eles não entendiam que o espírito transcendia a matéria. E João, que é o evangelista João, o discípulo amado, que tinha muita intimidade com Jesus, andava com Jesus, fazia parte daquela panela de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Ele andava com Jesus, ele tinha essa intimidade. João veio para combater, ele virou acabamos de ler, ele falou, não, o verbo, ele era e estava com Deus. O verbo era o Deus Todo-Poderoso. Se ele estava, quer nos dizer que ele estava ao lado. Se ele era Deus. E João combateu essa heresia de dizer que o verbo era uma ideia, era uma filosofia, era algo que trazia somente no lado racional, no lado material. E João trouxe isso para nós, para o nosso entendimento, que Jesus é o Filho de Deus. E João também vai nos trazer, lá em João 20, 31, o cerne de todo o livro, todo o entendimento do livro de João, que diz assim, ó, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a grande tese teológica de João. Nós temos um especialista em João, pastor Ronald. Pastor Ronald falou para mim que está estudando João há 4 anos. Irmão, não são 4 meses, são 4 anos. Eu falei, meu Deus, dá graça. Como é que eu vou fazer uma introdução? Há 4 anos, você vê como é que Deus direciona a escola. Trouxemos um especialista em João. Queríamos que a aula fosse em João e Deus nos enviou o pastor Ronald, um especialista em João. Então, a tese, pode voltar a palavra, por favor. A tese do livro todo de João está em João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Essa é a primeira tese, é a tese apologética, que Jesus é o Filho de Deus. E essa tese, ela vai ser desenvolvida durante todos esses dias da nossa escola. Inclusive, os milagres estão inseridos nessa tese, porque quem fez o milagre, nós não poderíamos fazer esse milagre, mas Jesus, como Deus, como Filho de Deus, ele fez esse milagre. Amém, igreja? Então, esse é o propósito principal, o cerne da nossa escola, nós termos esse entendimento. O segundo propósito é evangelístico, para que crendo, tenhais vinda em seu nome. Quem crê em Jesus como o nosso único suficiente Salvador? Se você crer, você tem vida nele, né? Então, João, quando escreveu esse universo, esse evangelho, ele foi mais universal.
Ele não escreveu para um público específico, para o romano, para o grego, para os judeus. Ele escreveu para toda a universalidade do mundo, para todos os povos. E nós entendemos que esse evangelho, ele atende todas as demandas de hoje na sociedade. E esse livro de João, nós escolhemos também, porque com certeza ele é o livro, se não for o mais lido, é um dos mais lidos da igreja. Se não for um dos que nós mais gostamos, com certeza ele é o que mais gostamos. Por exemplo, João, ele é um livro que ele é o mais distribuído de toda a Bíblia. Dizem as pesquisas que tem mais de 4 milhões de livros distribuídos do livro de João, só aqui no Brasil. Por quê? Porque ele é um livro que ele é profundamente teológico, ao mesmo tempo que ele é profundo, ele é um livro simples de se entender. Nós, quando o novo convertido se converte, né, nós falamos para ele ler o livro de João. Ao mesmo tempo que ele dá o leite, ele dá a comida forte, fortificada, né? Agostinho de Hipona costumava dizer que o livro de João era como se fosse um rio em que uma criança poderia lavar os pés, brincar ali na beira do rio, e também o elefante poderia ir e se banhar nesse rio. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo, ele é para todos nós. Amém? Então, nós escolhemos esse livro por uma dessas características. E eu tenho certeza que, em nome do Senhor Jesus, a igreja vai receber muito nesses dias. A partir de hoje, pastor Ronald, à noite com a missionária Sheila. Amanhã continua com o pastor Henrique. E encerra com o pastor Gesiel. Amém? Pastor Sérgio. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos dar continuidade à nossa escola de líderes. Eu ouvi no cantor Marcos. Mas enquanto o cantor Marcos ele for louvar o Senhor, nós vamos tirar uma oferta. Essa oferta, sim, para ajudar na escola de líderes. Nós sabemos que estamos no ano do centenário e nós precisamos muito da ajuda também financeira dos irmãos. Em dinheiro e também pode ofertar em tempo ajudando a obra do Senhor. Quando você oferta o seu tempo, a prosperidade vem sobre você. Quando você oferta em dinheiro, a prosperidade vem sobre você. Quando você dá o dízimo, isso é um voto de fidelidade ao Senhor Jesus. Então nós precisamos que os irmãos nos ajudem nessa manhã maravilhosa, que daqui a alguns minutos iremos ouvir a palavra bem explanada pelo pastor Ronald. Irmão Marcos, louvando ao Senhor. Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. O grande dia está chegando, o nosso Deus está voltando para buscar a sua igreja. E lá não haverá mais pranto, mais dor, mais morte. Tenho certeza que será eternamente dias felizes ao lado do nosso Senhor Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor
de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco e frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Oh, Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Vem me sustentar, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, e desesperado eu te busco e frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo o que eu mais preciso, e te direi, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Toda dor, toda tribulação, sim, vai valer a pena renunciar por ti, Senhor, abrir mão das minhas vontades, sim, vai valer, vai valer. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu te direi, eu cantarei e eu direi, oh, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória somente a ti, Senhor, todo louvor a ti, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Para terminar, cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Se você sabe, erga as suas mãos e diga isso, diga o quanto Ele é grande, o quanto maravilhoso Ele é, quão grande Ele tem sido na sua vida.
que Ele cuida de ti, da tua família, da tua casa. Então erga suas mãos e diga isso junto comigo, vai. Quão grande é, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei e eu direi. Cantarei quão grande é o meu Suas mãos aí, aplauda o nome santo do Senhor Jesus, se você pode. Aplauda Ele aí, porque Ele é grande, Ele é fiel. E grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Quão grande é o nosso Deus, rico em misericórdia. Estamos aqui nesta manhã para louvar, exaltar e bendizer o nome dEle, pois é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração, de todo o poder. Aleluias! Aleluias! Vamos nos colocar em pé todos, por gentileza. Convido o pastor Ronald, pastor Severino, em fazer essa oração aqui pelo pastor Ronald, que irá nos trazer essa palavra da parte de Deus para as nossas vidas nessa manhã maravilhosa. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão ansiosos a ouvir a palavra do Senhor, dão glória para o Senhor. Feche seus olhos, Senhor Deus. Ó Pai querido, nesse momento, Senhor, está a tua igreja de pé, Senhor, ansiosa a ouvir a tua palavra. Ó Deus, está o teu ungido, Senhor, onde nós apresentamos a ti nesse momento. Ó Deus, dá uma palavra, Senhor, para a tua igreja, vinda de ti nesta manhã, usando, Deus, o teu filho, como um canal de bênção para a tua casa nesta manhã. Ó Deus, a palavra vinda do alto céu. Ó Deus, usa, Senhor, o teu ungido. Prepara, Senhor, agora nossos corações para ouvirmos a tua palavra. É isso, Deus, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar, graça e paz, bom dia. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 9. Podeis assentar, eu não vou fazer a leitura toda completa, eu já vou explicar por quê. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Nelson, me receber aqui de maneira tão gentil. Deus abençoe a sua vida, pastor. Toda a diretoria aqui da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Fico feliz de voltar aqui. Essa é minha terceira vez que venho aqui, mas já tem algum tempo que não venho aqui a essa casa. Fico feliz de ver essa igreja tão bonita do jeito que está, com essa reforma tão bonita. Que Deus continue prosperando esse campo, continue usando a liderança. Quero agradecer a Deus pelo privilégio da gente poder nessa manhã falar sobre o Evangelho de João. Eu nessa manhã eu quero compartilhar com você o texto. Abra sua Bíblia. Pode ficar sentado mesmo. O Evangelho de João, capítulo de número 9. Eu não vou fazer uma leitura completa. Eu vou usar um tipo de leitura, um tipo de pregação que era usado no período da Reforma Protestante. Eu vou ler o versículo, vou explicar o versículo e vou aplicar o versículo. Terminei, vou para o outro. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Então eu vou ler um, explico, aplico, pulo para o 2. E você vai me acompanhando. De uma maneira bem pedagógica, eu faço isso muito lá na sede, aos cultos de terça-feira. Como é uma escola bíblica, então eu posso aqui alongar um pouco mais o texto aqui para a gente poder trabalhar. O texto que eu vou trabalhar com vocês é Evangelho de João, capítulo de número 9. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Deus, eu te louvo, te agradeço por esse tempo, por essa manhã. Fale conosco nesse dia, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Primeiro lugar, para a gente entender o contexto. Jesus, ele está em Jerusalém. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 2.
Diz que a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Jesus, ele vai se dirigir para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Ele fica em Jerusalém. Em João capítulo de número 8, você conhece o texto. Ele vai ter ali o debate com a mulher adúltera, a partir do capítulo 8, ali já na esplanada do templo. Ele se retira, depois ele retorna. Depois da apologética que ele faz com a mulher adúltera, verso de número 56 do capítulo de número 8, Jesus vai fazer uma afirmação, pastor Nelson. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, ele viu e regozijou-se. Jesus, ele faz essa expressão para os fariseus, para as autoridades judaicas ali, provavelmente na área externa do templo. E os judeus falam, quando diz aí judeus, irmãos, a maioria das vezes que João fala judeu, ele não está falando do povo, ele está falando da religião. Por isso que lá na mulher Samaria, ela diz assim, não é bom um judeu falar com a samaritana, aí é religião. Não é o povo, é religião. Se fosse o povo, os discípulos não tinham conseguido ir na cidade comprar alimento. Em João capítulo 4, eles vão à cidade. Qual cidade? A cidade de Samaria. O problema não era com o povo, eles tinham um problema com o povo, mas ali era um debate da religião. Vós adorais no Gerizim, nós adoramos no Gerizim, vocês em Jerusalém. Então todo debate com Jesus e a mulher de Samaria é um debate sobre religião. Então por isso que a ideia judeu ali é uma ideia de religião. E aqui é a mesma coisa. Por exemplo, João capítulo 11, para eu poder fundamentar o meu texto. João 11, verso de número 19, a mesma coisa. Eu estava falando com o pastor Sérgio, o presbítero Cardivando ali atrás, falando sobre esse texto. João 11, 19, o texto diz assim, muito dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão que falecera. No caso, os judeus aí é a religião. Então, a maioria das vezes que surge um termo judeu na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, é a religião. Então, aqui no texto 57, verso 8, os judeus são a religião, eles são em oposição. E os judeus lhe perguntam, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus respondeu, em verdade te digo, antes de Abraão existir, eu sou. Nossa. Então ele tá afirmando algo muito forte, ele está usando o eu sou, né? A expressão impronunciável do hebraico, né? O tetragrama judaico, né? A expressão eu sou o que sou. Aí o texto diz, verso 59, então apanharam pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou no templo. Qual pedra? As mesmas pedras que largaram de apedrejar a mulher adúltera. Não tiveram coragem de apedrejar a mulher, mas tiveram coragem de tacar pedra em Jesus Cristo. Aí o texto diz, Jesus se ocultou no templo. Vira sua folha aí, João capítulo 9. É nesse meio que acontece essa passagem de João 9. Jesus, ele está provavelmente próximo. Aí aqui eu vou de autores. Raymond Brown, Hendricks. Dizem que provavelmente Jesus está na chamada Porta Formosa, que era onde ficavam os pedintes na época do período do primeiro século. Esse homem, ele está provavelmente em uma dessas entradas do templo, provavelmente na Porta Formosa. Quando eu falo provavelmente é porque eu não posso aplicar, é uma inferência histórica, que é uma inferência ao texto. Então a história da teologia vai dizer, provavelmente ele está na Porta Formosa. E quando tem esse homem ali pedindo esmola, ele está pedindo ali algo para poder se manter, o texto vai dizer que ele é um cego de nascença, ou seja, ele não se tornou cego, ele já nasceu com esse problema. E a partir disso, verso de número 2, os discípulos vão fazer uma pergunta a Jesus, na sua Bíblia. E seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A pergunta aí é uma pegadinha. Vamos lá. A pergunta dos discípulos é uma pergunta sobre justiça. Aí você anota aí no seu caderno. O nome é Teodiceia, justiça de Deus. Qual é a justiça que foi aplicada a ele? Quem pecou? Então o problema aqui é que ele está pedindo esmola. Eu estou dizendo que ele está pedindo esmola. O texto aqui não está falando que ele está ali. Então ele está ali provavelmente a pedir esmola, porque no verso, se você der uma olhada na sua Bíblia lá para baixo no texto,
nos versos de número 9, nos versos de número 8, melhor dizendo, os vizinhos vão dizer que ele pedia esmola. Então, pelo verso 8, eu aplico em cima. Então, provavelmente, ele está pedindo esmola. E os discípulos perguntam, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A ideia aí é causa e efeito. É o aspecto moral. Para ele estar nessa situação, então ele cometeu um pecado. Para ele ter esse julgamento de pecado, envolve uma justiça, que é Deus aplica. Aí você vê na sua Bíblia, eles usaram em dois termos, ele ou seus pais. No Antigo Testamento, pastor Nelson, a gente tem 3 tipos de justiça. Justiça de Moisés, justiça de Jó e justiça de Salomão. Vá anotando aí. Justiça de Moisés, distributiva. Se vocês me obedecerem, comerão melhor dessa terra. Se me desobedecer, serão amaldiçoados. Então, se você trabalha 25 dias, recebe 25. Se trabalhou 30, recebe 30. Nós chamamos de meritocracia. Na época de Moisés, chamava de distributiva. O homem vai receber, segundo a qual, aquilo que ele faz. Ele vai distribuir a sua justiça. Então, os discípulos usaram a primeira ideia. Olha, estou aqui usando o pai. Ele ou seus pais que nasceram? Provavelmente ele está assim por causa dos pais. Por quê? Olhando para Moisés, Deus é aquele que visita o pecado dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. Por isso os pais. O avô dele cometeu um pecado para ele nascer cego. O bisavô, o pai, alguém da geração passada, ele está sendo amaldiçoado por causa de um pecado passado. Isso é justiça distributiva a partir de Moisés. Mas aí, se você olhar um pouquinho, também tem a justiça de Jó. A justiça de Jó não é de Moisés. Qual foi o mal que Jó causou para receber todo aquele problema? Pastor, ele viveu uma vida boa. E por que ele recebeu então? A justiça de Jó não é de Moisés. A justiça de Jó é justiça permissiva. Deus permitiu. Mas por quê, pastor? Porque bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser mudados. É Deus no trono e dizendo assim, eu quero, e acabou. Mas pastor, por quê? Porque ele é Deus. E quando ele manda, a gente obedece. Então, para Jó, não é uma justiça distributiva, é uma justiça de permissão. Mas você tem a justiça de Salomão também. A justiça de Salomão é a justiça de Cristo. Eclesiastes capítulo 7, verso 15, vai explicar isso. Você vai ter justo que vai fazer a justiça, mas vai terminar mal a vida. Vai ter gente que vai fazer a maldade e parece que vai se dar bem na vida. Quando você olha para Jesus, você não consegue ver, por exemplo, esse desenho a respeito de Moisés. Você vê o desenho de Salomão. Jesus, ele prega o amor, fala o bem e termina na cruz do Calvário. Mas, segundo Salomão, a justiça, a colheita vem no final. Aí que está, pastor Nelson. Porque Jesus morre na cruz e Pilatos lava a mão. Pilatos lavou a mão e parece que se deu bem. Mas Pilatos está morto até hoje. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então, pela justiça de Salomão, Jesus ele teve a colheita final. Então, aqui o texto é uma pergunta: qual justiça aplicou? Verso dos seus pais, passado, ou este, para que nascesse cego. Olha na sua Bíblia aí, nascesse cego. Então, para os judeus, o bebê pode cometer pecado no ventre. Judeu, não nós, judeu. Rebeca, 2 nações brigam no seu ventre. Brigar é guerra, pastor Nelson. Ou seja, 2 nações guerreiam no seu ventre. Na concepção judaica, o bebê poderia cometer essa torpeza. Então, os judeus aqui, os discípulos, estão com uma pergunta teológica, porque estão olhando o homem de fora. Não, ele está assim porque tem que ter uma explicação. É uma causa e efeito. É aquela coisa que nós gostamos. A gente gosta muito de causa e efeito. Excel. Minha moto foi roubada, tem que ter uma explicação. Eu fiquei doente, tem que ter uma explicação. Então os judeus queriam uma explicação lógica daquilo que eles não entendiam. Por quê? Como é que um Deus que cria um universo, o sol, e permite que alguém nasça cego? Então, na concepção deles, cara, é impensável. Deus é muito bom, cara. Deus não pode permitir esse camarada de nascer cego. A culpa foi dele. Então, os discípulos estão do lado de fora
olhando o estado do homem. Então, em outras palavras, eles estão querendo compreender com a lógica aquilo que só pode ser compreendido pela revelação. Tem coisas na minha e na sua vida que lógica não explica, só revelação vai explicar. Então tem coisas que a gente fica do lado de fora, maçando no cérebro e vivendo uma vida de pergunta. Deixa eu te explicar uma coisa. O único personagem, a única personagem que ganhou a explicação foi Maria. O resto, ninguém ganhou. Moisés. Eu vou libertar o povo. Qual é o seu nome? Já ganhou e não interessa. Meu nome? Eu quero saber o seu nome para falar para Faraó. Meu nome não interessa. Você vai lá e diz que o eu sou te mandou. Esse é o primeiro. Ele chega diante de Faraó. Não, eu vim aqui, mas o nome dele que é? Não sei. Ele diz que ele é. Aleluia. Ele sabe o meu nome, mas o nome dele eu não sei. Só diz que ele é. Esse é o primeiro. Eu não vou nem demorar muito por causa do tempo. Zacarias. Não, mas como é que eu vou ser pai? Eu sou velho. Minha esposa é velha. Duvidou? Vai ficar mudo. Pum! Aí o anjo visita Maria. Mas como eu vou engravidar? Aí o anjo, senta aqui. O poder do Altíssimo te envolverá. Para Maria ele explicou, para Zacarias não. A única personagem que ganha explicação é Maria. Então cuidado quando você pedir explicação. Você pode ficar mudo também. Os discípulos queriam uma explicação lógica. Lógica. E Jesus está dizendo, não tem lógica. Verso de número 3, vamos lá. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus está dizendo assim, primeira coisa que você anota aí. Verso 2. Os discípulos fazem uma pergunta. Verso 3, Jesus já diz que os discípulos estão cegos. Porque eles estão olhando o homem do lado de fora. Então eles estão tão cegos quanto o cego. É uma crítica. Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo nada? Vocês estão dizendo que ele é derrotado só porque ele está pedindo esmola? Vocês estão dizendo que ele é derrotado só porque ele perdeu o emprego? Você está dizendo que ele é derrotado só porque ele está doente? Jesus, isso aí não tem nada de doença. Isso aí não tem nada de pecado. Isso aí não tem nada de diabo. Isso aí não tem nada de inferno. Ele está assim, não é porque vocês não sabem, é porque vocês estão muito cegos. Mas ele está assim, é por algo maior. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Aleluia! Jesus está dizendo que é por algo maior. Então, quando eu trago isso para mim, de uma aplicação prática, existem problemas na minha e na sua vida que não é para você entender. Existem coisas que Deus permite na minha e na sua vida para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Então, em uma palavra prática, eu diria, fica tranquilo, porque isso aí é para a glória de Deus, ela vai brilhar aí, aleluia. É para a glória, aleluia. A crítica de Jesus é uma crítica contundente aos discípulos. Jesus está dizendo que eles estão cegos. Eles estão tentando entender com a mente humana aquilo que só é capaz de entender, pastor Nelson, a partir da revelação divina. Jesus está dizendo que é glória. Isso aqui para mim e para você é algo muito forte. Porque se é glória de Deus, então significa que Deus permitiu um homem nascer cego porque ele tinha um plano maior. Mas os discípulos estavam olhando o presente, não entendiam lá do futuro. Então, quando você e eu caminhamos com Cristo e com Deus eterno, temos que entender o seguinte: tudo que acontece na minha e na sua vida é para a glória dele. Ainda que você e eu não venhamos a entender, a gente não pode questionar. A gente tem que entender que a glória dele vai brilhar. Então eu te dou uma palavra nessa manhã de fé. Eu sei que é uma escola bíblica, mas te dou uma palavra de fé. Confie em Deus, fica tranquilo, que em breve você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver a glória dele. Jesus está dizendo para mim e para você, é uma revelação, ele está dizendo assim, a glória do Pai vai brilhar. Isso aqui é para a glória do Pai. Segunda coisa, há quantos anos esse cego está ouvindo que ele está cego por causa que ele está em pecado? Quanto tempo? Raciocina comigo. Quanto tempo ele está assim, rapaz, eu estou em pecado? Pela primeira vez na vida, ele ouviu dizer, não é pecado, é glória. É Jesus dizendo assim, antes de eu te curar por fora, eu vou te curar de dentro. Porque não adianta você querer viver algo fora, se por dentro você não está bom. Primeiro eu vou te libertar por dentro.
Isso é para a glória, meu filho, é para a glória de Deus. Aleluia, é para a glória. Aleluia, é para a glória. Então Jesus primeiro já liberta ele. Já mostra para ele que o sentido da vida era a glória. Ele até está a vida inteira sofrendo. Aqui eu olho para uma outra prática, para a prática da providência. Esse homem é cego de nascença, quantos tombos, quantas situações de perigo. Como é que ele chegou vivo até esse tempo? Porque era para a glória. Quando é para a glória, a morte não toca. Porque enquanto a glória brilhar, a morte não pode tocar. É para a glória. Deus guardou, Deus guiou, Deus sustentou ele, Deus deu direção, Deus ajudou esse homem a encontrar Cristo até esse momento. Repara no texto, meu irmão, que no verso 4 Jesus vai fazer uma aplicação. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Pois a noite se aproxima quando mais ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo assim? Ele está usando a expressão de João 3,16. Deus me enviou. E eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para fazer o trabalho do Pai. Por isso que quando algumas pessoas falam, esses dias eu peguei um Uber vindo do aeroporto, e eu estava com a Bíblia na mão, o rapaz perguntou assim, você é cristão? Eu falei, não, eu sou pastor. E começamos a conversar, no meio da linha amarela, ele, não, rapaz, mas nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Eu falei, mas quem disse que ele veio para agradar todo mundo? Aí ele deu aquela olhada no retrovisor, perto lá do pedágio, e mas não, eu falei, filho, Jesus só queria agradar o Pai. Jesus veio para agradar o Pai. Eu falei, isso é falácia. Jesus não veio agradar todo mundo, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio agradar todo mundo. Então tem essa fala, não, nem Jesus agradou, mas ele não queria, ele queria fazer a vontade do Pai. E ele fez tanto a vontade do Pai que ressuscitou e reina. Aleluia. Está sentado no trono, remanda a fúria. Está lá sentado no alto sublime trono. Ele fez a vontade do Pai. Ele fez e cumpriu aquilo que o Pai lhe colocou. No caso do texto, Jesus está dizendo assim, olha, enquanto é dia, pois a noite se aproxima, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele faz um trocadilho, duas coisas. Em primeiro lugar, o cego está nas trevas, então ele está dizendo assim, eu vim para dar luz a esse cara. Segunda coisa, Jesus está dizendo nas entrelinhas para os discípulos, vocês querem saber o porquê do passado? Eu estou do lado dele para mudar o presente, vocês querem olhar para trás? Jesus está dizendo, não importa como começou, o importante é como vai terminar. Aleluia, o importante é que eu cheguei para mudar a história dele hoje. Aleluia. É gente que se relaciona com Cristo e fala, por que aconteceu, por que ocorreu, por que foi Jesus? Filho, esquece, o importante não é o que passou, o importante é o que vai vir lá na frente. O importante é daqui para frente. Por isso que Jesus está dizendo, enquanto estou no mundo, é só a luz do mundo. Ou seja, esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora de eu atuar. Deixa eu trazer um pouco aqui para a minha matéria, que eu gosto de escatologia. Esse é o nosso tempo aqui na igreja. É o tempo presente que se chama hoje. Enquanto nós estamos aqui, nós adoramos, nós pregamos o Evangelho. Nós fazemos o bem, anunciamos o reino, falamos o sal da terra. Mas daqui a pouco, deixa eu olhar o relógio, daqui a pouco, muito breve, a trombeta vai soar e só quem tem ouvido ungido vai ouvir, vai ser arrebatado e vai encontrar com ele nos ares. Aí o tempo acabou, já era. Mas enquanto estamos aqui, há tempo. Por enquanto há tempo, é o que Jesus está dizendo. Enquanto estou aqui, há tempo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo, eu vim para brilhar. Numa terceira ideia aí na sua Bíblia, por gentileza, Jesus está dizendo para eles também o seguinte, eu vim trazer luz para o cego, mas eu vim trazer luz para vocês. Porque vocês estão olhando o homem na sarjeta e estão dizendo que ele está assim por causa de pecado, mas vocês não conseguem perceber que nele há um plano maior. Vocês não conseguem perceber. Então, a partir disso, Jesus também explica, eu vim trazer luz, na sua Bíblia. Verso de número 6. Eu não sei se o pessoal da mídia consegue colocar para mim. Vê se a corrigida tem uma expressão barro. Eu sei que a NA não tem, NTLH é lama. Eu acho que a TEB, tradução brasileira, é lodo. A maioria delas é lodo, lama, terra, pó.
a expressão mais próxima é barro. Você bota aí na sua. A minha é barro. Não sei se está na sua Bíblia, está barro. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com saliva e aplicou nos olhos do cego. Barro. A expressão mais próxima é barro. Por que barro? Porque João está escrevendo em cima de uma moldura. A moldura de João é a moldura de Gênesis. Tudo que tem em Gênesis tem no Evangelho de João. Vento, barro, água, o Criador. O presbítero Cardivando leu aqui o prólogo de João. Ele como verbo, como dabar, o verbo de Deus no Antigo Testamento. No caso aí é barro. E tendo disso isso, cuspiu e fez barro com saliva. Barro com saliva. E aplicou nos olhos do cego. Se você ver o verso 6, é o único verso que não tem diálogo. Discípulo não fala, o cego não fala e Jesus não fala. Jesus cospe no chão e faz barro. O que João está querendo mostrar para mim e para você? João está querendo mostrar o caráter do Criador. Quando ele cospe no chão e faz barro, aleluia. João está dizendo para mim e para você na mensagem o seguinte: em primeiro lugar, ele é o único que pode fazer aquilo que falta na nossa vida. Só ele sabe fazer a peça que falta. Aleluia! Ah, pastor, eu tenho uma... Ele sabe fazer exatamente essa pecinha que falta. Se você ver o dele, ele cospe no chão e faz barro, igual o Gênesis lá. O caráter criador. Isaías 43, verso 1, eu preguei domingo passado lá em São Pedro da Aldeia. E eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Ó, obrigado. Mas agora sim diz Yahvé, te criou, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Formar Yatzar, moldar a partir do barro. Te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. A expressão: eu sou o Deus que te criou quando você era enganador, quando ninguém queria te amar. Quando ninguém te amava, eu te criei, eu te sustentei, eu tive misericórdia, eu te criei quando eu te abandonou. Mas ao longo do tempo eu fui te formando até fazer você príncipe. E hoje você é príncipe, não é mais Jacó, mas agora é príncipe. E te digo, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo meu nome. Aleluia! Ó, ele cria e ele forma. Ele cria e ele forma. No caso aqui do texto, ele está criando a peça que falta. Ele cria a peça que falta. Ele cospe no chão e faz barro com saliva. Barro. Se você vê o texto aí, ó, e aplica nos olhos do cego. Provavelmente, a maioria dos comentaristas, Bacon, Barclay, todos eles, ele não tinha um globo ocular, pastor Nelson. A maioria dos comentaristas, Champlin, todos eles, são unânimes. Não tinha o globo ocular, não tinha. Então Jesus, ele deve ter feito uma bolinha de barro, posta na cavidade orbital da face do homem. Pensa comigo, pensa. Incomoda, não incomoda, irmão? Sim ou não, irmão? Isso é escola, irmão, pode falar. Não incomoda? Terra no rosto, não incomoda? Por que o homem aceita? Por que ele aceita? Porque ele ouviu lá atrás que era para a glória. E quando eu entendo para a glória, eu suporto qualquer processo. É para a glória. Eu vou suportar. Eu vou ter que aguentar. Olha o verso 6. Jesus não fala. Jesus só trabalha. Jesus só falou com os discípulos. Jesus não falou com ele. João está dizendo o seguinte: o importante não é ouvir a voz de Deus. O importante é sentir a mão dele sobre a minha vida. Talvez você não ouviu a voz de Deus ao longo do processo, mas provavelmente você já viu a mão dele aí sobre a sua vida. Aleluia! Terceira coisa, no caso aqui ele é o oleiro. Ele que trabalha no barro. O verso 6, você não vê o cego falando, não, mas está incomodando. Tem muita terra, está me atrapalhando. Por que ele está quieto? Porque barro não fala com oleiro, mas o oleiro fala com barro. E só sabe o final do processo o oleiro.
Eu nunca vi um pedaço de barro falar assim, chegar para o oleiro, não, eu quero ser um vaso fininho. Aí o oleiro, não, a ideia é minha. A minha ideia é de trabalhar. Então quem decide o tempo do trabalho é o oleiro. Você tem que se aceitar o amassar de Deus e deixar Ele fazer o resto. Filho. Deus está falando. Quem amassa é Ele, filho. Eu fico vendo o pessoal, não, Deus tem que me explicar. Explicar, pá. Ele é Deus, filho. O oleiro explicar para pedaço de terra? O Criador? Não, você está enganado. O verso 6 aí mostra. Se você ler comigo, lê comigo. Marcos capítulo 7, verso 33. Põe aqui para mim no telão. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Os discípulos, quando vê o trabalhar de Deus, de Cristo, eles estão na cabeça deles assim, poxa, Jesus, eu nunca vi Jesus cuspir no chão e mexer, presbítero, com barro. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Jesus, ele não repete método. Para cada um, ele tem um trabalhar diferente. Vamos para a Bíblia? Vamos para João. 4 anos, filho, lendo. Tem que tirar alguma coisa daqui de dentro. João capítulo 11, lê comigo aí. João 11, verso 21. Marta para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a partir do 22 ela vai começar um diálogo com Cristo. João 11, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu a chorar, e também os outros judeus que o acompanhavam, agitou-se em espírito e se comoveu. Marta falou a frase, Jesus não se comove. Marta disse a frase, Jesus não chora. Maria fala a frase, a mesma frase de Marta, e Jesus chorou. Aí eu em casa, Jesus. Marta falou, o Senhor não derrama uma lágrima. Maria fala, o Senhor chora igual manteiga. Falei, o que está acontecendo? Aí o Espírito falou comigo. Com uns eu choro, com outros eu converso, mas eu trato cada um da sua maneira e da sua particularidade. Ele é pai, filho. Ele é pai. Com o cego de nascença, ele cuspiu no chão e fez lodo, fez barro. Com o outro, ele cuspiu e botou na língua. Mas por quê? Porque o trabalhar e agir é diferente. Então, não queira comparar o que Deus faz na sua vida com o que Ele faz na vida do outro. Esse é o maior erro nosso. Não, mas e fulano foi, mas o trabalhar dele era diferente. Então, não queira se meter na mão do oleiro lá. Fique preocupada com a mão do oleiro aí. Aleluia. Não, mas por quê? Mas por quê? Não, filho, é oleiro, filho. É oleiro. O oleiro só faz isso aqui, ó, cospe, faz barro e aplica no olho. E aceita que dói menos. E fica lá. Verso 7. Eu não vou me alongar, para eu poder voltar mais cedo. Verso 7, João capítulo 9. Já deixei já, pastor Nelson. Diz o seguinte: levanta-te e vai lavar no tanque de Siloé. Só até aí. Só até aí. Pensa comigo. Festa dos Tabernáculos, João capítulo 7, 2. Segundo alguns autores, as festas davam em torno de 100 mil pessoas em Israel. Quando Pedro prega na festa de Pentecoste, 3 mil se convertem. 3 mil, pastor Nelson. 3 mil se convertem. 3 mil pessoas. Lotada a cidade, cheia. Judeus, a religião não se dá muito com quem tem defeito. Vamos para a Bíblia. Lucas, capítulo 19. Abre a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Deixa a Bíblia aberta aí no meio aí. Lucas 18 e Lucas 19. Abre a sua Bíblia aí no meio aí.
Todo mundo abriu aí? Todo mundo abriu, amém, irmãos? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Repara no texto que o cego está na entrada de Jericó. E Zaqueu está do lado de dentro. Jericó é cidade rica. Tinha muito levita e sacerdote. Quem lembra da parábola do samaritano? Sacerdote e levita vinham. Morava muita gente lá, porque só mora em Jericó quem tem dinheiro. Só quem tinha dinheiro. Olha para o irmão do seu lado aí. Por isso que ele morava lá em Jericó. Porque lá só mora quem tem grana. Então só mora em Jericó quem tinha posse. O cego está do lado de fora, pastor. Do lado de fora. Mas depois que ele é curado, verso 43 do capítulo 18, seguiu a Jesus glorificando a Deus e todo o povo viu e dava louvor. Então ele entra junto com Jesus em Jericó, porque ele agora está curado. Os judeus têm essa dificuldade com a questão da pessoa impura, com defeito. Você vê João capítulo 5, eles estão tudo no tanque de Betesda, tudo lá afastado de Jerusalém, na entrada lá do quinhão de Benjamim, ficam tudo lá retido, eles têm dificuldade. Aí vem Jesus, no verso 7 diz assim, ó, levanta e vai lavar no tanque. Pensa comigo, o cara é cego, barro no olho, pastor, levanta e vai lavar no tanque. Olha o texto, ele não manda Pedro segurar na mão, ele não manda João segurar na mão. Levanta e vai lá. Esse é o Jesus de João. Leva ao mestre sala. Levanta-te e anda. Não tem nem oração, só ordem. Leva ao mestre sala. Levanta-te e anda. Lázaro, sai para fora. É o verbo, é o Dabar, é o Criador. Levanta e vai lavar no tanque. Aleluia. Ó, barro no olho e sentado. Vai lavar. Olha o verso 7 aí. Vê se Jesus disse, ó, depois que você lavar, você vai ver. Falou não. Você quer ver o final? Acredita na palavra. Vai lavar. Vai lavar. Mas como é que eu vou? Pega a minha palavra e vai. Quem vai te guiar é a minha palavra, não é o seu olho. Vai lavar. Você está querendo ver muita coisa, aleluia, mas não vai ver nada. É a minha palavra que vai te guiar, aleluia. Quer ver outra? Abra a sua Bíblia aí. João capítulo 4, verso de número 49. Cura do oficial do rei. O presbítero Cardivano, o pastor Sérgio estavam lá. O pastor está lendo. Eu falei, João aqui está todo riscado. Ó. Lá em casa só tem texto sobre João. Os amigos até ficam, Ronda, você só prega isso. Eu falei, fazer o quê, filho? Deus está dando, a gente fica. João 4,49. O oficial lhe rogou, Senhor, desce antes que meu filho morra. Na perspectiva judaica, eu vou te explicar sobre a ordem e por que Jesus dá a palavra. No Antigo Testamento, o profeta para resolver o problema, ele tinha que estar do lado do problema. Elias estava do lado do altar, tem um morto, o menino, a viúva, tudo eles têm que estar do lado. Só vai ter um fenômeno que o profeta vai estar distante. 2 Reis capítulo 5. Quando Eliseu fala assim, ó, manda ele se banhar no Jordão. Aí Naamã fala, não, eu achei que ele ia vir aqui fora. Ia pôr a mão na minha cabeça, porque isso é atípico. O profeta tem que estar do lado do problema para poder resolver. Se ele não estiver do lado, o problema não resolve. Por isso, o oficial do rei, desce para Cafarnaum antes que meu filho morra, porque se o senhor não chegar lá, ele vai morrer. Verso de número 50, Jesus. Vai, o teu filho está vivo. Creu na sua palavra e partiu. Jesus está dizendo assim, eu não vou nada, quem vai é minha palavra, vai lá. Porque antes do culto terminar, aquilo que estava na sua casa já deu vitória, porque a minha palavra já sai daqui e vai lá, ó. Elanjorassuri rebadarácia. Quem vai é a minha palavra, eu sou o Criador, eu dou ordem, aleluia, aleluia. Quem vai é a minha palavra, vai. E o homem creu na sua palavra e partiu.
O texto é sensacional, cara. João 4 é sensacional o diálogo dele com o servo do rei. Vamos voltar lá para o 9. Jesus diz para ele, ó, vai lavar no tanque. Não fala que vai ficar curado e não pede a Pedro. Ele está dizendo assim, ó filho, quem vai guiar a minha palavra? Vê comigo aí. Qual é o nome do tanque que ele mandou lavar? Qual o nome? Irmão, o ano passado eu estive em Jerusalém pela grata misericórdia do Pai. Rapaz, o tanque de Siloé é lá na entrada da cidade, cara. É longe, pastor Nelson. Longe. Aí eu fiquei imaginando o ceguinho, com todo respeito ao texto. O cara é cego, cidade lotada. Falei, mas o que Jesus mandou ele lavar lá no tanque de Siloé? Aí eu estava no tanque de Betesda, eu fui a Betesda, nas ruínas de Betesda. Falei, por que ele não mandou lavar? Porque o tanque de Betesda é do lado, cara, é do lado do templo. Era onde lavava as ovelhas. Jesus mandou ele lavar lá na entrada do tanque. Eu falei, mas Senhor, por que o Senhor não mandou ele lavar aqui no tanque de Betesda? E Jesus falou, porque Betesda só tem movimento, e movimento não cura, o que cura é a minha palavra, vai lá. Rebadacalassúria. Se movimento curasse, todo mundo estava curado, mas só foi curado quando a palavra chegou. O que cura é a palavra, meu filho, aleluia. É a palavra que cura, é o evangelho que cura, é a Bíblia Sagrada, meu, a palavra de Deus. Movimento só tinha confusão, disputa e discórdia. Só aconteceu quando o evangelho chegou lá, a palavra viva, o verbo encarnado. Aí, aonde tem movimento, tem guerra, pastor. Vá lá no Siloé, varão, ó, lá no Siloé. Não, ali tem movimento, ninguém resolve nada. O movimento não cura ninguém. Vai lá, ó. Vai lá no Siloé. Vai lá, ó. Ele foi, lavou e voltou vendo. Olha o texto aí, ó. Foi, lavou e voltou vendo. Com Jesus é assim. Todo milagre de Cristo nos evangelhos, especialmente João, é sempre 50-50. Sempre 50-50. Marta tem que tirar a pedra. Tem que encher o cântaro, tem que ir para casa, tem que lavar no tanque. Sempre Jesus, ó, eu vou fazer a minha parte, mas você faz a sua parte. Se você não crê na palavra que eu te dei, não acontece nada, mas a palavra já foi dada, creia, aleluia. Se o camarada não vai, pastor, a arqueologia lá ia achar um corpo petrificado com barro no olho. Ah, esse é o cego que não foi lavar. Ele não tomou iniciativa. Jesus está dizendo assim, você quer ver? Creia. Evangelho de João trabalha sempre crer primeiro para ver depois. Ele não trabalha, você vai ver para depois crer. Jesus não. Jesus primeiro você vai crer antes de ver. E quando você crê, então você vai ver. Vai lavar no tanque. Foi, lavou e voltou vendo. Ele volta para casa. Volta diferente, lavado. Eu fico imaginando assim, ele vendo o sol pela primeira vez, o céu, a cor da sua pele, o desenho do seu rosto no espelho d'água, né? As crianças, a vida com Jesus é assim, irmãos. Quando Ele lava a nossa vida, a gente enxerga a vida diferente. A família é diferente, a vida é diferente. A nossa vida, a nossa relação. Não tem como, irmão, viver a mesma vida do passado, tendo Cristo no presente. A sua visão tem que mudar, filho. Visão de derrota, há poder no sangue, é visão de vitória. Hoje eu estou chorando, mas amanhã Deus vai mudar meu cativeiro e eu vou sorrir. Isso vai passar, isso é só um tempo, é só uma fase. É só um período. Vamos seguir. Verso de número 8 e 9. E os seus vizinhos que anteriormente o haviam visto a mendigar, perguntavam, não é este que estava sentado a pedir esmolas? Uns dizia ele, outros não, apenas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu mesmo. Lembra que eu falei que os discípulos estavam cegos? Quem lembra? Lembra? Agora João está dizendo que os vizinhos estão cegos. No verso 8 e 9, eles não sabem se é o cego ou não. Isso aqui é um dos grandes desafios. Você fala, não, pastor, mas como é que ele não sabe? A roupa era a mesma, o peso, o corte de cabelo, a barba, se tivesse. Eu aqui não diz, mas eu estou fazendo uma inferência.
a cor da túnica, os machucados, as cicatrizes dos tombos, provavelmente a cegueira, a dificuldade no andar. Mas por que os vizinhos não reconhecem? Isso aqui foi algo que o Espírito ministrou no meu coração. Porque aquele que encontra com Jesus jamais permanece a mesma pessoa. Não tem como a pessoa que encontra com Jesus continuar a mesma vida desgraçada adiante. Desculpe o termo. O mesmo 171. Os mesmos palavrões. As mesmas práticas de vida pregressa. Negativo. Repara no texto que os vizinhos olham, rapaz, esse cara está diferente. Ele não vem com a placa escrita, sou da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Não, a roupa era a mesma. Mas o encontro com Cristo já deixou uma marca. Que ele olhava, rapaz, esse cara é diferente. Meu irmão, quando Cristo está em mim, na sua vida, o nosso andar é diferente, o falar é diferente, o apertar a mão é diferente, o jeito é diferente. Quem está do lado de fora vai reconhecer. Nós temos que ser reconhecidos. A nossa vida tem que ser reconhecida. O estilo, pastor, do que nós fazemos. No caso aqui, os vizinhos chamam a atenção. Não, esse cara está diferente. Ele não é igual. Os vizinhos têm dificuldade de identificar ele. Meu irmão, que isso seja na sua vida. Que as pessoas do seu trabalho possam olhar para você e falar assim, você é diferente de todo mundo. A sua graça é diferente, aleluia. No caso aqui, um testemunho. No caso, ele está voltando para a sua residência, não mais a mesma vida. Porque não tem como a gente se encontrar com Jesus e ter os mesmos relacionamentos, o mesmo estilo de vida de outrora, não. A gente tem que ter marcas, tem que ter comportamentos diferentes. O estilo de vida, aqui no caso do texto, é o estilo de vida testemunhal. O cego, o ex-cego agora, ele não é reconhecido pelos seus vizinhos, pelo simples fato de ter encontrado com Cristo, meu irmão. A minha e a sua vida tem que ser dessa forma. As pessoas têm que entrar na minha e na sua casa e perceber uma diferença. Elas têm que entrar no nosso carro e perceber uma diferença. As pessoas têm que trabalhar com você e olhar para você e ver uma diferença. Eu não estou dizendo uma diferença simplesmente do corpo, por uma cirurgia, por um jeito do cabelo, uma roupa nova, não. Tem que ser algo que brilhe daí de dentro para fora, aleluia. Tem que ser algo iluminador. Tem que ser algo revelador. E no caso aqui, tem que ter uma mudança. As pessoas têm que olhar isso. Eu não ia falar isso não, mas o Espírito está assim, fala Há 2 anos atrás eu contei essa lá na sede. Eu tenho costume de dirigir, pastor Nelson. E bato num banco do carro e falo assim, Jesus vem comigo. Não, tem mais, isso foi em 2017, 16. Eu bato no banco do carro e falo assim, Jesus vem comigo. Tinha ido pregar na região dos Lagos. E eu estava indo ali para a zona sul do Rio de Janeiro, São Gonçalo. Ainda bem que vocês não riram, porque lá na sede todo mundo ri quando eu falo que é zona sul. Rio de Janeiro, né? Zona sul do Rio, São Gonçalo. Aí eu vindo lá de Araruama, agora que vocês entenderam. Eu fui lá de Araruama, quase 2 da manhã, pastor Nelson. E tenho o costume, Deus vem comigo. Saí lá da igreja, jantei e fui. Passando na BR, tem ali o pedágio de Itaboraí. A Federal me parou. Prática deles, eles fazem isso aleatoriamente. Encosto o carro, aí baixei o vidro até pela metade. Aí dei documento, habilitação, boa noite, dei o documento, abri, tirei o cinto, fechei a porta do carro, fiquei do lado de fora assim, ó, parado olhando para ele. Eu estava de camisa de malha, uma calça de sarja, um sapatênis, do blazer estava lá dentro, não estava com nada de Bíblia, nada. Ele olhando para mim, ele, beleza, você está vindo de onde? Não, estou vindo de Araruama, estou indo para São Gonçalo. Não, ok. Não, a sua placa é diferente. Não, eu comprei o carro recentemente, não deu tempo de mudar a placa ainda, aqui o endereço. Ele, não, tudo bem. Você tem como baixar os vidros para nós do carro para a gente dar uma olhada? Eu falei, então, senhor policial, eu vim aqui do lado de fora, porque deu um defeito no painel, os vidros não estão baixando. E o vidro era fumê. Eu falei, não estão baixando, então por isso que eu vim do lado de fora. Então, faz favor para nós, pede a seu pai para sair do carro para a gente dar uma olhada. Diante do pai, velho. Aí, pastor Nelson, veio a pergunta de 6 milhões de reais. Que pai? Não, mas tem um coroa sentado no banco de trás. Falei, não tem coroa nenhum.
Não tem coroa. Aí ele abriu, pastor em Deus, ele abriu a porta de trás. Aí ele bota a lanterna, aí ele olhou com aquela cara branca. Aí abri a porta, pastor. Tirei essa Bíblia que ficava no bolsão, aí botei em cima do teto. Meu jovem, sou pastor. Estou vindo da igreja. Duas coisas. Ou se ouviu Deus ou um anjo, ele. Deu o documento ali. Vaza. Como é que eu vim, pastor? Eu vim dirigindo assim, ó. Eu queria ver também, velho. Eu queria ver. Aí cheguei em casa, pastor, alucinado. Minha esposa abriu o portão, embiquei o carro, cheguei. É porque ela não está aqui, ela mora de deixa. Cheguei em casa dessa cor. Branco, sem sangue nenhum no rosto. Ronald, contei para ela, eu tremia, falava com ela, Graciele, não aconteceu, você tinha que estar lá para ver. Aí entrei no banho, aí comecei a me questionar, falei, pô, mas eu não vi nada. Aquele miserável viu, eu não vi nada. Eu nunca vi alguma coisa, eu queria ver alguma coisa. Aí saí do banho, pastor Sérgio, já revoltado. Ela, o que foi? Eu falei, não, eu queria ver alguma coisa, pô. 30 e poucos anos de evangelho, eu nunca vi nada. Eu falei, como é que Deus não deixou eu ver nada? Pô, ele incircunciso, aquele camarada, e viu, como é que eu não vi? Aí ela, não, meu amor, é assim mesmo. Deus sabe o que faz, eu deitei a cabeça para dormir. Só escutei a voz do Espírito. Você não precisa ver, só os seus inimigos. Que os seus inimigos vejam quem anda com você. Rebada calaçoria. Remanjori, canso e rebácia. Essa me marcou, pastor. Essa me marcou. Essa é para levar para o resto da vida. É o que esses homens estão sentindo. Cara, quem é esse cara? Ele é diferente. O fato de você andar com Jesus já tem um quarto homem da fornalha do seu lado, filho. Fica tranquilo. Verso 10. E eles perguntaram, como foram abertos os seus olhos? O ser humano é um bicho muito difícil, pastor. Olha o verso 10. Como foram abertos os seus olhos? Você lembra a pergunta dos discípulos? Por que o olho dele estava fechado? Os discípulos queriam saber por que fechou. Os vizinhos queriam saber por que abriu. Ser humano é só Jesus, velho. Não, por que abriu? E o outro, por que fechou? Só o cordeiro. Não, como é que foi aberto? Mas como é que funcionou? Como é que foi? Mágica? Lâmpada? O que eles queriam saber? A mecânica. Qual foi a mecânica para isso funcionar? Em outras palavras, o que você fez para dar certo? O problema é que as pessoas não querem pagar o preço, mas querem o resultado que você tem. Elas querem saber o resultado. Como é que você fez? Aí você fez, filho, muita madrugada de lágrima, subindo no monte do azeite, jejum, oração. Não foi fácil não, foi um processo longo. Mas como é que o senhor fez? Como é que foi a mecânica? Como é que foi isso? Verso 11 na sua Bíblia. E ele respondeu, repara na resposta simples. Um homem chamado Jesus fez barro, colocou nos meus olhos, disse para eu ir lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei vendo. Simples, pastor. Simples. Esse texto tem um segredo. Se você olhar do verso 9 ao verso 41 da sua Bíblia, capítulo 9, verso 1 ao verso 41. Eu quero que você ache aí o nome do cego. Pode procurar. Procurei. Nome do cego. Verso 18. Qual é o nome dos pais dele? Vê se no 18 aí tem o nome dos pais. Cadê o nome dos discípulos? O pai não tem nome. O cego não tem nome. Os fariseus não têm nome. Os discípulos não têm nome.
Pastor, mas o que isso tem a ver? Vou te explicar. Verso de número 11, Jesus. Verso 35, Jesus. Verso 22, Cristo. Verso 37, Jesus. Verso 39, Jesus. Verso 41, Jesus. O que João está dizendo? O seu nome não importa, o meu não importa, o seu não importa, o seu não importa, o meu não importa. O nome de ninguém é que importa. O único nome que importa é o nome de Jesus. Que através desse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Você está achando que isso é acaso? Vamos para a Bíblia. Abre lá em João 2. Vamos lá. Eu tenho uns minutos ainda, pastor. João capítulo 2. Vamos lá para a Bíblia. João 2. Do 1 ao 10. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, a mãe não tem nome, é Jesus. Verso 2, Jesus e seus discípulos, discípulo não tem nome, foram convidados para um casamento. Quem eram os noivos? Não importa, o importante é Jesus. Verso 3, Jesus. Verso 4, Jesus. Aí ela fala com o mestre sala, não tem nome. Quem são os funcionários? Não tem nome. Verso 7, Jesus. Verso de número 9, todos provaram, ninguém sabe. Verso de número 11, Jesus. João é assim. O nome de Maria não importa, o nome dos convidados não importa, o mestre sala não importa, só importa o nome de Jesus. Só o nome de Jesus importa. João capítulo 4, verso de número do 46 ao 54. O filho do oficial do rei. Oficial do rei não tem nome. O rei não tem nome. Versos 48, Jesus. Verso 50, Jesus. Seus servos, não tem nome. 52, seu filho, não tem nome. 53, o pai não tem nome. Jesus, teu filho vive. Todos em sua casa, ninguém tem nome. Verso 54, Jesus. João está dizendo, não quero perder tempo falando de ninguém. Falando de time. Falando de nome de rua, de jogador. Eu quero perder tempo falando besteira. Eu vim aqui falar o nome de Jesus. O meu nome não importa, o seu nome não importa. É o nome de Jesus que importa. E através do nome dele que todo joelho se dobrará. Acabou. Isso é João, filho. Isso é João. João é simples. Verso 11, ele está dizendo, um homem chamado Jesus. O que João está ensinando? Não é o que eu faço, é o que Jesus mandou eu fazer. Vou te dar uma resposta boa para a sua vida. Quando Deus te abençoar com algo grande, e alguém fizer a pergunta dos vizinhos, como é que você matriculou o seu filho naquela escola? Como é que você passou nesse concurso? Como é que você conseguiu vaga lá para fazer aquele negócio? Você dá a resposta do número 11. Um homem chamado Jesus. Mas como é que foi? Um homem chamado Jesus. Mas como é que foi? Um homem chamado Jesus. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi... E acabou. Não há resposta melhor do que essa. Acabou. E eles perguntaram, onde ele está? Eu não sei. Aqui para já eu fazer o fechamento. O cego de nascença é um milagre messiânico. Só Jesus pode curar um cego de nascença. 3 milagres são os milagres messiânicos. Curar o leproso, Mateus capítulo 8. Endemoniado mudo, Marcos capítulo 9, verso 14. E Mateus capítulo de número 15, verso de número 22, vai falar lá a respeito do endemoniado mudo e o cego de nascença. São milagres que só o Messias pode fazer. Mas aonde está isso? Está na tradição judaica. Nós não temos acesso, porque ela não está no texto da Bíblia. Mas nós vemos a inferência, a manifestação dos milagres. Todos esses milagres que Jesus fez
trouxeram debates. O cego de nascença trouxe debate. O leproso vai trazer debate. Vai e oferece a oferta prescrita na lei, para que você possa ser purificado. Quando o primeiro leproso é curado, os judeus não acreditam. Eles não acreditam que aquele leproso foi curado. É Jesus. Ah, vocês não acreditam em um leproso curado, não? Eu vou resolver o problema, eu vou curar 10. Vai lá e diz que o Messias está na área e está fazendo sinal. Vai lá. Aleluia. Vai lá. Chega a 10 curado. Tinha 1, agora tem 11. E agora tem um cego de nascença, que é o grande milagre do Messias. Por isso que Jesus diz lá que foi para a glória de Deus. Então, o cego de nascença é o único texto dos milagres messiânicos que está no Evangelho de João. Ou seja, toda a vida de sofrimento e de dor que aquele homem passou era para algo maior. Agora ele era símbolo que Jesus era o Messias. Deixa eu aplicar isso para você, para eu encerrar e devolver o microfone ao pastor Nelson. Entenda uma coisa, ainda que você talvez não saiba pregar em um púlpito, em uma grande cruzada, em uma grande conferência, mas saiba que você é o símbolo que o Messias ressuscitou. Porque a obra que Ele fez na sua vida, só Jesus pode fazer. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Ronald com esta palavra poderosa. Aleluia. Que possamos guardar nos nossos corações, como aprendemos, né? Na manhã deste dia. Se eu perguntasse ele aqui, que conhecimento é esse? Ele vai dizer, é Jesus. É Jesus. É Deus, né? Deus é tremendo. Que possamos, meus amados irmãos, meditar nesta palavra. Como eu aprendi nesse dia. E à noite tem mais. À noite tem mais. Eu convido todos os obreiros, né? Você que é dirigente de congregação, deixa alguém lá dirigindo, vem para cá e com certeza vai ser uma bênção. E amanhã continua o trabalho também. Segue à noite, continua na segunda e o fechamento na terça. Contamos com todo o campo para participar da escola de pastores e líderes. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé? Nós vamos para casa mais cedo, né? Alimentados, cheios da poderosa palavra de Deus. Isso. Meus irmãos, nós temos aí um almoço. Eu não sei o valor que está ali. Isso. Garanta já o seu frango assado. Que maravilha. Olha aí. Farofa, maionese, arroz e feijão. O valor é R$13. Você vai sair agora, você não vai fazer comida, né? Principalmente as irmãs, os esposos que estão aqui, não deixa a sua esposa fazer comida hoje. Passa ali no refeitório. Eu já preparei, já falei aqui com a irmã Carmen, ela passou aqui, né? Eu falei, ó, pede para separar para mim lá tantas quentinhas. E ela já falou lá. Então reserva a sua. E no reservar a sua quentinha, você vai estar também ajudando a escola de líderes e pastores. Amém? Então, passa ali no refeitório, compra a sua quentinha e ajuda a escola de líderes e pastores. Amém? Pastor Ronald, que maravilha. Que Deus continue lhe usando de maneira extraordinária. Amém? E que possa voltar outras vezes e dar continuidade no livro de João, né? O Evangelho. 4 anos estudando, tem muita coisa ainda para passar para nós. Deus abençoe, meus irmãos. À noite, se Deus permitir, estaremos aqui. Se você estiver livre, venha participar, receber do Senhor. Tem mais uma porção reservada para a sua vida. Geralmente a reunião termina meio-dia. Hoje você vai para casa mais cedo, glorificando, cheio da palavra de Deus. Pode dar um glória? Amém? Pastor Sérgio, Deus abençoe. À noite estaremos aqui. Presbítero Cardivando, Deus abençoe grandemente. Tem algo a dizer? Não, né? Então vamos orar. Cadê o pastor
Ia pedir um pastor para orar. Cadê ele? Acho que ele já sumiu daqui. Pastor Haroldo, vem aqui fazer essa oração. Esse é o novo dirigente lá de colégio, irmãos. Está dirigindo o trabalho. E já começou ali a fazer um trabalho maravilhoso. Vai orar, vai agradecer a Deus por esse trabalho e impetrar a bênção apostólica. É tudo contigo. Orar, agradecer a Deus por esse trabalho e impetrar a bênção apostólica. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Oramos, eterno Deus, maravilhoso e glorioso Pai. Te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, te glorificamos, te exaltamos, te enaltecemos por tudo que o Senhor fez e realizou, Senhor, na manhã desse dia, nesse santo lugar. Pai, vamos sair da tua casa, não da tua presença. Leva, Senhor, cada um de nós guardado embaixo da sua mão potente e poderosa. Pai, continua nos guardando, nos livrando, desfazendo, Senhor, ó Pai, as armadilhas ciladas do adversário contra a tua igreja. Tu deixaste, Senhor, que a porta do inferno, Senhor, não prevaleceria contra a tua igreja. Pai, que o Senhor nos dê ousadia, autoridade para poder avançar, Senhor, porque se a porta não abrir, ó Pai, nós arrombamos e entramos para tirar, Senhor, almas, Senhor, que estão cativas na mão do adversário. Ó Deus, continue abençoando o teu filho com essa palavra poderosa, porque, Senhor, nós vamos, Senhor, com Jesus para nossas casas, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos digam: a vitória é nossa. Ebeneze. E vai continuar nos ajudando no nome de Jesus. Meus irmãos, podem proceder até o refeitório.